Queridos irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Apesar das circunstâncias, espero que todos estejam bem e com o coração desejoso nesse momento para louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, e leiamos os 4 primeiros versículos para iniciarmos esse momento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. É curioso, queridos, que Paulo ele vem aqui lembrar o fato de que o evangelho da nossa salvação, o qual nós devemos ter firmes o nosso coração, envolva a morte de Cristo, mas não somente a morte, envolva também a ressurreição. A ressurreição de Cristo foi o selo divino de aprovação na reconciliação que foi operada por meio da sua morte. A morte, por sua vez, atribui um sentido único à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. As duas coisas, irmãos, estão intimamente relacionadas. Que Paulo ele chega a dizer nos versículos posteriores: se Cristo não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados e somos os mais inúteis e infelizes homens. Nós encontramos, queridos, na ressurreição do nosso Senhor, uma rica fonte de consolo e de encorajamento na jornada e no serviço cristão. A morte e a ressurreição de Jesus, ela trouxe um sentido à nossa existência que antes era marcada por morte e por pecados. A morte e a ressurreição de Jesus fazem valer a pena cada sofrimento por Cristo, cada coisa que nós fazemos para o Senhor. É por isso que o próprio Paulo finaliza esse capítulo com um portanto, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Mantenham-se sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, reverberará para toda a eternidade. Portanto, queridos, que encontremos na morte e na ressurreição de Cristo consolo para dias tão difíceis que nós temos vivido. Que a nossa fé seja por estas coisas fortalecida e alimentada todos os dias da nossa vida. Que o nosso coração se encontre agradecido e firme nessa esperança da vida eterna que nos é dada através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor por isso com uma canção, e antes disso mesmo, vamos louvar ao Senhor com uma oração. Curve sua cabeça, feche os seus olhos onde você estiver e ore comigo, agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Pai, por tua infinita graça em nos admitir neste momento em tua presença. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de poder cultuar o teu nome e te louvar para a glória de Cristo. Nesse momento, ó Deus, nós te rogamos humildemente, nos auxilie em tudo que nós vamos fazer aqui neste momento, para que nós possamos oferecer a Ti um culto agradável ao Teu nome e que honre a Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com os nossos cânticos, queridos, nesse momento?
Amém, queridos? Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite e declarar o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Jesus
Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso tudo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso tudo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. E tu és o Senhor sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
seu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno meu Senhor. Convido você agora a, juntamente comigo, em uma oração silenciosa, confessar os seus pecados ao Senhor. Faça isso, meu irmão, sem medo de ser menos aceito na presença do Senhor. Afinal de contas, se somos perdoados e aceitos em sua presença, é por causa da graça dele. Vou dar alguns minutinhos, faça sua oração e eu finalizo esse período orando ao final. Senhor Deus amado e bendito, nossa esperança, nosso consolo e a nossa segurança não está em nós mesmos, Senhor, e naquilo que nós podemos fazer. Se fôssemos deixados à deriva da nossa própria vontade, tudo que faríamos era pecado, Senhor. Nós não conseguimos fazer e ser, Senhor, aquilo que somente a Tua graça bendita pode fazer em nossas vidas. Senhor, eis aqui agora os meus pecados, os pecados dos meus irmãos. Por graça e misericórdia, nos ajude a odiar aquilo que o Senhor odeia e a amar aquilo que o Senhor ama. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados e nos ensine a andar um caminho de justiça por amor do Teu nome. Essa, Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero trazer ainda aqui alguns avisos e agradecimentos, antes mesmo da nossa oração pastoral. Em primeiro lugar, nós que fazemos o conselho da Igreja Presbiteriana do Geisel, queremos deixar o nosso agradecimento a Deus por sua graciosa provisão em sustentar a nossa igreja. E quero também agradecer a você que nos assiste e que nos acompanha, né, por sua obediência à palavra de Deus e em expressão a sua adoração a Deus, os que podem contribuir financeiramente com esta obra. Deus seja louvado por tudo, meus irmãos. Nós conseguimos finalizar o mês, nós conseguimos arrecadar aquilo que estava proposto no nosso orçamento e graças a Deus nós conseguimos pagar tudo aquilo que nós temos como responsabilidade dentro dos pagamentos. Deus continue abençoando a vida dos irmãos para que possamos cada vez mais superabundar na obra do Senhor. Eu registro aqui também, em nome do conselho dessa igreja, os nossos agradecimentos ao departamento infantil pela dedicação e por todo o trabalho em tentar encurtar esse distanciamento para os nossos filhos, através de uma live onde os nossos filhos e as crianças puderam ser ensinadas a respeito da Páscoa. Assim também
como queremos agradecer a todos os nossos irmãos das sociedades que têm cooperado e todos os irmãos individualmente que têm nos ajudado no cuidado mútuo, especialmente, irmãos, nessas condições que nós estamos vivendo de distanciamento. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Por fim, irmãos, venho também lembrá-los que todas as quartas-feiras, às 20 horas, a igreja tem se reunido para orar coletivamente. Se você pode, você esteja conosco. A reunião acontece através do Google Meet, da sua casa mesmo, você pode participar e tem sido abençoador orar junto com a igreja por tudo aquilo que Deus tem nos levado a orar. Venho, portanto, encorajá-los a participar dessa reunião de oração. Assim como, queridos, não esqueçam, fiquem atentos. As sociedades, elas têm se reunido em dias específicos da semana, também remotamente. Se você é adolescente, se você é pai de adolescente, se você é jovem ou pai de algum jovem, encoraje-o a participar juntamente conosco. Nas redes sociais da nossa igreja ou nos grupos de WhatsApp, você tem mais informação. Você que é mulher na nossa igreja, a Sociedade Auxiliadora Feminina também tem desenvolvido reuniões específicas e seria muito bom ter você, mulher, juntamente conosco nessa reunião. Queridos irmãos, que Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito na nossa igreja. Nós vamos agora mais uma vez ao Senhor em oração. Eu convido mais uma vez você a orar da sua casa ou de onde você estiver juntamente conosco. Senhor Deus amado, nós queremos te louvar, Pai, mais uma vez, por tua infinita graça em ter nos sustentado naquilo que nós precisamos durante o mês. O Senhor tem sustentado não somente a nossa igreja financeiramente e nos ajudado, Senhor, a arcar com as nossas despesas e responsabilidades, mas louvado seja o teu nome, porque apesar de todo o distanciamento, o Senhor tem sustentado a vida de cada irmão nesta igreja, Senhor. Seja através do que acontece aqui, seja através das reuniões semanais, seja através das conversas informais, Senhor. O Senhor tem alimentado a nossa fé. O Senhor, ó Deus, tem nos educado na justiça. O Senhor tem, ó Deus, nos auxiliado em tudo. Tu és o nosso sustentador e o nosso auxiliador. E nesse momento nós queremos te louvar, Senhor. Nós te louvamos também e te somos gratos, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, que apesar das lutas, apesar das dificuldades e das limitações que todos têm enfrentado, puderam, ó Deus, firmemente contribuir com a tua obra. Puderam firmemente contribuir com a tua obra, ó Deus, da maneira como o Senhor os tem chamado para contribuir. Pai, que assim como Paulo ensinou a igreja de Corinto, que a morte do Senhor e a tua ressurreição, ó Deus, ela não seja somente uma proposição teológica no nosso coração, mas que, como Paulo ensinou, ela tenha implicações práticas na vida da nossa igreja, nos levando a uma vida firme no Senhor, de serviço e de trabalho, ó Deus. Que a tua igreja, ó Pai, te sirva para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos enfermos, seja enfrentando os sintomas da Covid ou outra enfermidade. O Senhor tem sido bondoso para com os nossos irmãos, dando a ele pronta recuperação. Te rogamos, ó Deus, humildemente, porque sabemos que nós não somos melhores do que aqueles que têm se infectado com o vírus, ou até mesmo com aqueles que já morreram, ou que enfrentaram em suas famílias algum luto. Mas nós te rogamos, ó Deus, tenha misericórdia dos demais irmãos, que por algum motivo têm enfrentado lutas no corpo com enfermidades. Dê a ele pronta recuperação por tua graça, para que eles louvem o teu nome, Senhor. Livra-nos, ó Deus, nos dê responsabilidade, prudência,
para seguirmos a nossa vida, mas que façamos isso com responsabilidade num momento tão crítico, ó Deus. Intervenha na situação que nós temos vivido. Nós acreditamos e temos convicção de que Tu és o Deus que governa todas as coisas, não somente a nossa vida de maneira pessoal e nem somente a vida da Tua igreja. O Teu reino é eterno, Senhor. Por isso nós Te rogamos que o Senhor abençoe, ó Deus, intervenha nessa situação, que o Senhor capacite os profissionais de saúde, que o Senhor capacite os cientistas, que o Senhor capacite os políticos, que a vacina seja agilizada o mais breve possível, Senhor, para que todos nós possamos, ó Deus, estar imunes dessa enfermidade. Em nome de Jesus, nós Te louvamos por tudo, ó Deus. Abençoe nesse momento a pregação do Evangelho. Alcance o nosso coração para a glória do Teu nome. É assim que nós Te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, uma feliz Páscoa a todos vocês que estão em casa, que o Senhor os abençoe. Agora vamos ao momento da exposição da Palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8. Nós iremos trabalhar hoje do verso 18 até o verso de número 34. Mateus, capítulo 8, versos de 18 ao verso de número 34. Vamos dar seguimento à exposição do Evangelho de Mateus. Queridos, eu não sei se você já ouviu a história de uma criança que estava em um avião
em uma grande turbulência. Os passageiros estavam todos apreensivos, mas aquela criança estava tranquila. Quando, de repente, um passageiro perguntou: por que você está tão tranquila? A criança disse que o pai dela era o piloto. Ele confiava na capacidade do pai, ele confiava na habilidade do pai. Bem, o texto que nós iremos ler hoje vai nos mostrar que muito mais que um piloto de avião que não tem controle de nada, o nosso Senhor conduz todas as coisas, Jesus Cristo conduz todas as coisas debaixo da sua autoridade. Vamos ao texto sagrado, Mateus capítulo 8, vamos ler apenas o verso de número 26. Mateus 8, 26 nos diz o seguinte: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Queridos irmãos, vamos orar mais uma vez. Altíssimo Deus, Pai bendito, Pai celeste, Pai santo, nesse momento, Senhor, nós te damos graças por tudo que já te cultuamos nesta noite, pelos louvores que foram cantados, as orações que foram feitas. Abençoe agora teu povo em sua casa, que eles possam direcionar toda a atenção à exposição do texto sagrado. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Se você acompanha a nossa série de mensagens, você viu semana passada como Jesus tem autoridade sobre todas as doenças. Ele realiza 3 milagres de cura. E o texto nos diz que instantaneamente, ou seja, no momento em que Jesus ordena a cura, os enfermos são curados. Ele cura um leproso, ele cura o servo de um centurião romano, ele cura a sogra de Pedro, ele expulsa demônio de várias pessoas, cura outras pessoas que estão doentes. Mateus deixa claro, portanto, que em Cristo reside toda a autoridade sobre toda e qualquer doença. O tema continua no capítulo, o tema da autoridade de Cristo. Se até o verso de número 17, Mateus mostrou como Cristo tem autoridade sobre todas as coisas, agora, a partir do verso de número 18, até o verso 17, Mateus já mostrou como Cristo tem autoridade sobre todas as doenças. Agora, no verso 18, a partir do verso 18, ele vai nos ensinar como Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Queridos, se devemos gravar alguma coisa nessa pregação, é a afirmação desta verdade. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. E se ele tem autoridade sobre todas as coisas, nós devemos ter consciência do preço em ser seus discípulos. Acompanhe comigo agora o capítulo 8, do verso 18 ao verso 22. Mateus nos diz o seguinte: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Nós sabemos que a popularidade, a fama de Jesus crescia cada vez mais. Ele era cada vez mais conhecido do povo por suas curas e seus milagres. Ao que parece aqui, Jesus está direcionando, está chamando os seus discípulos para ir para o outro lado do mar da Galileia, para fugir, para escapar um pouco dessa multidão, ou para deixar de ser tão pressionado por ela. Então ele chama seus discípulos para ir para o outro lado do mar da Galileia.
Mas note o que acontece antes que ele entre no barco. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Esse mestre da lei era um escriba, um dos 3 tipos da liderança religiosa de Israel na época. Esse homem chega até Jesus e, diferente de outros escribas que vivem por questionar o ministério de Cristo, esse homem vai até Jesus e diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Há uma predisposição nesse homem para seguir a Cristo. Mas qual é a resposta de Jesus? O verso de número 20 nos diz: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele está afirmando para aquele escriba: olha, se você pretende me seguir, pense muito bem. Não espere conforto algum. Porque se até mesmo animais simples têm aonde descansar, o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. A ideia do texto, irmãos, é que o ministério de Jesus, ele está em constante movimento. Ele não para em um determinado lugar. Ele sai percorrendo toda a região da Galileia. Ele vai até a Judéia. Ele vai pregando, curando. O ministério de Jesus é árduo, constante. Mas eu espero que você note a expressão ou o título que Jesus dá a si mesmo: Filho do Homem. Este é o 3º título mais citado nos evangelhos. Nós temos Cristo como sendo o primeiro, temos Senhor como o segundo, e este é o 3º título, Filho do Homem. E como nos diz R.C. Sproul, esse é o título que particularmente Jesus gosta de usar para si mesmo, ao referir-se a si mesmo, Filho do Homem. Algumas pessoas argumentam que essa ideia de Filho do Homem é apenas para Jesus mostrar a sua humanidade. É um equívoco. Jesus não está querendo apenas afirmar que é um homem feito de carne e osso. Jesus está afirmando que ele é o cumprimento de uma profecia. No livro de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, o profeta relata uma visão. E ele diz que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino é tal que não será destruído. Jesus, quando refere-se a si mesmo como Filho do Homem, ele está dizendo que é o cumprimento dessa profecia do livro de Daniel. Ele é aquele a quem será dado todo o domínio, todo o poder, cujo qual o reinado não terá fim. Mas agora ele diz àquele escriba, esse filho do homem relatado em Daniel, que terá um reino que será adorado por pessoas de todas as nações, neste exato momento, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, em outras palavras, se você pretende me seguir, leve em conta a humilhação que você pode sofrer. Ele continua o caminho em direção ao barco e de repente outro discípulo chega até ele e lhe diz, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai.
Era comum à época, era uma cultura da época, em relação ao 5º mandamento dos 10 mandamentos, honrar o pai e mãe, que o filho primogênito sepultasse o seu pai. Aquele homem, portanto, está dizendo: me permita ir sepultar o meu pai. E em seguida, eu seguirei o Senhor. Mais uma vez, citando Sproul, ele vai dizer que essa resposta de Jesus talvez seja uma das mais duras do Evangelho. Mas nós temos que entender o que Jesus está querendo dizer. Jesus olha para aquele homem e diz: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Ele olha para aquele discípulo e diz: deixe que os pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados sepultem o seu pai que está morto. A você compete me seguir. Jesus está dizendo e afirmando para aquele discípulo: nenhuma tradição, nenhuma norma cultural deve ser maior do que o meu chamado. Deve ser maior do que a devoção que você deve dar a mim. A vida com Jesus, o chamado dele, deveria estar acima de todas as coisas, até mesmo da própria família. Olhando para esse texto, nós podemos afirmar, irmãos, que o chamado de Cristo tem tamanha autoridade em nossa vida que nada deve ter maior amor e dedicação do que Ele. Como você organiza os amores da sua vida? Quem ocupa o primeiro lugar em importância no seu coração? Qualquer outra coisa, pessoa, objeto, que esteja igual ao amor que você dá a Cristo, ou superior a Ele, note, igual ou superior ao amor que você deve dar a Cristo, tudo isso é idolatria. E Jesus diz claramente para mim e para você: se você deseja me seguir, se você deseja ser o meu discípulo, leve em conta um preço alto que você tem que pagar. Você deve abandonar qualquer amor que venha competir com o meu chamado. Logo, irmãos, nós vemos que o chamado de Cristo é sobrenatural. Porque eu e você somos incapazes de abandonar os amores dessa vida para seguirmos Jesus. Porque eu e você, se deixarmos por nossa própria conta, sempre escolheremos este mundo ao invés do reino dos céus. Mas eis que o Evangelho promove em nosso coração uma intervenção divina. E nessa intervenção que Cristo faz em nossas vidas, todos os amores são subjugados a Ele de tal forma que a cada vez que caminhamos mais no Evangelho, compreendemos que o nosso amor, em primeiro lugar, deve estar em Cristo Jesus. Portanto, eu e você temos que constantemente orar ao Senhor, pedir para que Ele nos sonde e combata qualquer amor que venha competir com a nossa devoção a Cristo.
Encare outra realidade também, meu irmão. Que se o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça, não são flores que estão nos esperando em nosso caminho, mas humilhação. Sim, em uma época de tanto triunfalismo, onde as pessoas colocam como se seguir a Jesus é uma garantia de vitória completa, aqui sobre todas as coisas, eu quero afirmar que seguir a Jesus nessa vida nos levará à humilhação. Ele está dizendo àquele escriba, não espere glória. Ele está dizendo àquele escriba, não espere aplausos. Ele está dizendo àquele escriba, não espere um caminho de flores. Pois se eu, o Filho do Homem, que governará todas as coisas, não tenho aonde reclinar a cabeça, os meus discípulos não podem esperar um caminho diferente. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, em uma época tão propícia como a Páscoa, em que nos relembramos da humilhação e da exaltação de Cristo, lembre-se também que até a sua coroa no céu, você sofrerá aqui na terra, você será perseguido, você será caluniado, eu e você por vezes seremos esquecidos. Contudo, um reino onde o Filho do Homem está assentado em seu trono e governará perpetuamente, nos espera. Eu e você, irmãos, não devemos colocar todas as fichas nesta vida. Nós devemos caminhar, confiando no porvir. Portanto, se satisfaça no maravilhoso Jesus que governa toda a sua história. Ele tem autoridade sobre você, Ele tem autoridade sobre mim. Ele disse, venha, e nós fomos até Ele. E não há nada melhor do que estar debaixo dessa autoridade. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas, queridos. Por isso, a criação está sujeita a Ele. Acompanhe comigo os versos 23 ao verso 27 do capítulo 8. O texto sagrado nos diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Eles estão no mar da Galileia, que na realidade é um grande lago, que é rodeado por montanhas. Devido a a forma e o local que ele está localizado, esse lago, esse mar da Galileia, pode mudar constantemente o seu clima. Um tempo tranquilo pode, em instantes, virar uma terrível tempestade. E é o que acontece no barco em que está Jesus e seus discípulos. Uma tempestade violenta, como descreve Mateus, abate aquele barco. Você deve pensar num barco de pesca daquela época como tendo mais ou menos 8 metros de comprimento e cerca de 2,5 metros de largura. Não era uma embarcação pequeníssima, mas também não era uma grande embarcação. A tempestade está jogando o barco de um lado para o outro. E você deve se lembrar também que entre os discípulos tem no mínimo 4 pescadores experientes. Eles sabiam quando a tempestade era tranquila, ou quando daria para atravessar a tempestade, ou quando a situação era gravíssima. Aqueles homens lutam contra aquela tempestade. Aqueles homens lutam contra aquele vendaval.
Mas em dado momento eles reconhecem, não há mais o que fazer. Onde está Jesus nesse momento? Mateus nos diz que ele está dormindo. O mestre está cansado. Como qualquer outro homem, o excesso de trabalho atingiu seu corpo. Ele está descansando em meio àquela tempestade. Os seus discípulos, e aí nenhum dos evangelistas que contam essa história nos diz quem foi, vão até eles e dizem: Mestre, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Se não houver se o Senhor não fizer alguma coisa, nós certamente morreremos. Não há como escapar dessa tempestade, não há como escapar da situação em que estamos passando. Jesus acorda. E o que ele faz com aqueles homens? Ele olha para eles e pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele olha para aqueles homens e diz: vocês não conhecem quem está no barco? Lembre-se, alguns versículos atrás, Jesus disse que o centurião romano era um homem que tinha uma grande fé. Agora os seus discípulos, que viram curas milagrosas, que viram Jesus expulsar demônios, para este, Jesus diz: vocês estão com uma fé pequena. E a ideia do texto é: vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou. Porque se sabiam quem eu era, se vocês realmente me conhecessem, não estariam em profundo desespero. São homens de pequena fé. Não diferentes de você, não diferentes de mim. E o que Jesus faz, irmãos? O que ele faz é impressionante. Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez-se completa bonança. E a ideia da palavra repreender é colocar em ordem algo que está em desordem. Ele chega para o vento e para o mar e diz: vocês não podem agir dessa forma. E o que o vento e o mar fazem? Obedecem. Eles obedecem à voz de Cristo. Aqueles discípulos, ao verem tamanha cena, ficam perplexos, admirados. Como nos diz outro evangelista, como Marcos nos diz, são tomados de grande temor. Porque eles dizem entre si: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem capaz de dominar a criação? Quem é esse homem capaz de dizer a coisas que não tínhamos controle algum, parem, e elas param? Aqui estes homens começam a compreender quem é o Cristo que está no barco. Ele não é um simples homem. A eles se sujeitam todas as coisas. Ele tem autoridade. Pensando nisso, meus irmãos, certamente eu e você devemos ter a certeza que a nossa vida deve ser sempre um clamor constante, como aqueles discípulos pedindo: Senhor, salva-nos. Sim, meus irmãos, assim como eles, situações difíceis nos abatem. Assim como aqueles homens naquela tempestade, vendavais da vida tiram a nossa paz. O que eu e você devemos fazer?
devemos clamar àquele que está presente constantemente na nossa vida. Devemos clamar a Cristo e pedir: Senhor, salva-nos. Mas compreenda também que nós devemos ter uma atitude diferente daqueles discípulos. Afinal, aqueles homens não conheciam ainda a completa revelação de Cristo neste momento. Eu e você já conhecemos, nós já conhecemos toda a revelação que nos foi dada através da Escritura Sagrada. Nós temos a dimensão do poder de Cristo. Sendo assim, nosso comportamento deve ser outro, não de desconhecimento, mas de uma fé profunda que conhece. Cristo tem autoridade sobre esta situação. Portanto, se Cristo tem autoridade sobre todas as coisas, o nosso barco chegará até a outra margem. Como nos diz aquele hino, as ondas atendem ao teu mandar. Quando ele diz: sossegai, irmãos, tudo fica tranquilo. Diante da situação que você está passando, eu não sei qual é, mas eu posso afirmar para você com toda certeza: se você está em Cristo, tudo vai ficar bem. Se não ficar aqui, ficará na eternidade. Eu e você temos uma profunda garantia. Cristo é o homem, é o Deus encarnado, que com uma palavra coloca todas as coisas no seu devido lugar. Lembre-se também, esse Cristo tão poderoso, esse Cristo que tem tamanha autoridade, deve ser temido. Aqueles discípulos veem o milagre, ficam felizes porque sua vida será poupada, mas olham para Jesus e compreendem: este homem não é um simples homem. Como eu e você, portanto, devemos viver a fé? Não trate o Evangelho com brincadeira. Não trate Cristo como ele se fosse um semelhante a nós. Sim, ele é aspecto humano, ele foi homem, igual a mim e igual a você. Feito de carne. Ainda hoje é homem, Deus homem em corpo glorificado. Mas lembre-se, ele também é Deus. Ele tem domínio, poder sobre todas as coisas. Um dia todas as coisas reconhecerão a sua majestade. Portanto, cristão, ao contemplar a Cristo, tenha a mesma certeza que o profeta Isaías teve em ver o Senhor. Se ele não tivesse perdoado os seus pecados, você e eu seríamos destruídos por sua glória. A glória dele nos consumiria, porque ela não tolera pecadores. Mas ele se sacrificou por nós, morreu em nosso lugar, e hoje nós contemplamos o Senhor. Nós vemos a sua glória e podemos adorá-lo. Este é o Cristo Jesus, Deus homem. Meus queridos, Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Portanto, até mesmo as trevas a ele se submetem. Acompanhem comigo agora o trecho
em Mateus capítulo 8, versos do 28 ao 34. A embarcação chega até a outra margem, até Genezaré, ou Gadara. E ao aportar ali, quando Jesus desce, 2 endemoniados, como nos diz Mateus, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Vejam como estes homens viviam. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Lucas vai nos dizer que nem mesmo correntes poderiam prender esses homens. E note, Mateus diz 2 endemoniados, Lucas diz 1 endemoniado. Marcos também vai falar de um único homem. Talvez alguém argumente que a Bíblia aqui cai em contradição de forma alguma. Lucas e Marcos escreveram, na sua perspectiva, o Evangelho inspirados pelo Senhor. E nessa história relataram apenas um. Mateus relata 2 endemoniados. Não cai em contradição. Os demônios foram expulsos de uma ou das 2 pessoas. Esses 2 homens possessos chegam até Jesus. E eles gritam: que queres conosco, Filho de Deus? Pela primeira vez, Jesus é chamado de Filho de Deus. E são demônios que o reconhecem. Mais do que olhar para Jesus como um simples homem, aqueles demônios contemplavam quem ele era. E note o que eles vão dizer: vieste para atormentar, vieste aqui nos atormentar antes do devido tempo. Ou seja, o Senhor veio nos julgar antes do dia do grande juízo, ou antes do juízo final. O Senhor veio nos julgar antes do fim de todas as coisas. Aqueles endemoniados falam com Jesus e o evangelista nos diz que a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Já que tu vais libertar estes 2 homens, nos mande para aqueles porcos. O que Jesus faz, irmãos? Jesus expulsa aquela legião de demônios que estavam naqueles homens e os manda até aqueles porcos. O evangelista nos diz que toda a manada atirou-se num precipício abaixo em direção ao mar e morreram afogados. Eram quase 2.000 porcos. Todos eles se precipitaram. R.C. Sproul vai nos dizer que nós não devemos compreender Cristo como alguém sem amor pela criação por mandar aqueles homens para os porcos, mas compreender Jesus como alguém que valoriza o homem acima dos outros animais da criação. O fato é, irmãos, que aqueles 2 homens vão até a comunidade e toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando lhe viram, suplicaram que saísse do território deles.
Nós não sabemos o motivo. Quem sabe, tomados de grande temor como os discípulos. Mas aquela população pede que Jesus vá embora. Nem mesmo o poder das trevas tem autoridade semelhante à de Jesus. Aqueles demônios não resistem à presença do Filho de Deus. Tem que ir embora. Jesus, com apenas uma palavra, diz: vão, saiam. Nós não devemos, irmãos, desconsiderar a batalha espiritual que nos rodeia. Sim, há uma batalha espiritual. Pedro vai dizer que o diabo, como um leão, procura nos devorar. Nós não podemos esquecer este lado da fé e tratar tudo com muita naturalidade. O diabo existe, os demônios existem. Eles batalham contra o povo de Deus. Mas também nós não devemos agir como outras pessoas que vivem em uma guerra onde parece que há alguma possibilidade do mal vencer. E tratam demônios como peças teatrais, onde podem chamar seguidores através de um show de exorcismo. Não. Como eu e você nos portamos nessa batalha? Nós oramos continuamente para que Deus nos revista com sua armadura, como vai nos dizer Paulo aos Efésios, mas também temos uma certeza: esta batalha já tem um final certo. Cristo já venceu. Nós não ficamos ansiosos quanto ao resultado, não. Nós temos a certeza: Cristo venceu o poder das trevas. Nós não militamos como supersticiosos aí fora. Não, nós seguimos a caminhada do reino. Nós seguimos a caminhada da fé, glorificando a Cristo e tendo certeza que as trevas não têm autoridade sobre ele. Mas muito pelo contrário, ele, com uma simples palavra, põe abaixo todo o poder das trevas. E um dia esse poder será completamente aniquilado. Será enviado para o inferno. Todo o poder das trevas. Um dia Cristo, como nos ensina o texto, no juízo final, julgará toda a obra das trevas. O diabo e seus anjos caídos irão para o inferno. Teremos vitória completa, meu irmão. Teremos vitória completa, minha irmã. Cristo venceu. E isso foi profetizado em Gênesis, capítulo 3, quando Deus diz: olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Cristo venceu o diabo. Sabe como ele venceu? Na cruz. Sim, hoje é Páscoa. E nós celebramos o Cristo que teve autoridade para esmagar a cabeça do diabo, esmagar a cabeça da serpente. Sim, hoje é Páscoa. Nós louvamos ao Cristo que tem autoridade sobre toda a criação. Hoje é Páscoa. Nós louvamos ao Cristo que nos chamou. Hoje é Páscoa.
Nós louvamos o Cristo que teve autoridade sobre a morte. Na sexta-feira, Ele morreu. O texto nos diz que o seu corpo, a sua cabeça tombou e Ele morreu. Na sexta, Ele morre por todos os nossos pecados. Na sexta, Ele morre por todas as nossas iniquidades. Na sexta, Ele toma sobre si preço que era meu e seu. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele é Deus, Ele é homem perfeito. Mas no domingo o túmulo está vazio. No domingo Ele disse à morte: você não tem autoridade sobre mim. E Ele sai daquele túmulo ressurreto, garantindo também a minha e a sua ressurreição. E nós temos a certeza que esse Cristo tem autoridade sobre nós, sobre a criação, sobre as trevas e sobre a morte. E nós um dia estaremos para sempre com Ele. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Vamos neste momento, meus irmãos, orar ao Senhor. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque tu enviaste o teu Filho Jesus a este mundo, e ele morreu pelos nossos pecados, morreu pelas nossas iniquidades, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e garante a todo aquele que se arrepender a salvação da sua alma. Nós te louvamos, Senhor, porque foi o Senhor que realizou toda esta obra. Nós te louvamos pelo teu Filho, que na cruz maldita, padeceu as nossas dores, mas hoje vivo, garante a nossa esperança. Abençoe o teu povo, Senhor. Fortaleça cada um em seu lar. Que possamos, neste final de domingo, ainda celebrarmos a Páscoa. Teu Filho vive. Garante-nos, Senhor, uma semana debaixo da tua proteção. Livra-nos de todo mal. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa Páscoa. Que Cristo te abençoe. Amém.